Sabe o que esse pôr do sol atrás de mim tem a ver com o tema do vídeo? Como dessexualizar o seu cérebro? Para as pessoas burras, não vai ter nada a ver. Para as pessoas que vão conseguir entender a mensagem desse vídeo, vão perceber que tem tudo a ver. Certamente tu já se deparou com essa headline, com esse vídeo de outras pessoas, e provavelmente se deparou com um passo a passo onde se tentou eliminar os estímulos sexuais da sua vida aos poucos. Mas isso não funciona. E se tu clicou nesse vídeo ou tu gosta muito de mim, ou tu tem um problema sério com o seu cérebro ser sexualizado demais, tu vê sexo em tudo e tu precisar de algumas estratégias para se livrar disso. Obviamente porque isso te causa vícios em conteúdos adultos e isso, de certa forma, te atrasa, né? Destrói a tua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso, mas de uma outra abordagem. Uma abordagem mais filosófica, mais profunda e que tu nunca mais precise se deparar com vídeos como esse e ter esse tipo de preocupação na tua vida. Deixa um Ei Copini aqui. Esse pôr do sol que tu tá vendo é o pôr do sol da minha cidade. Um lugar bem simples, no interior do Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho meu celular, que vai servir como uma cola para esse vídeo. Deixa o Ei Copini, tô aqui. Bom, uma premissa que tu tem que levar para tua vida, independente se nós estamos falando aqui de vício em vídeos adultos ou qualquer material semelhante a isso, leva essa premissa para tua vida. Um cérebro que é viciado em estímulo, ele está impedido de conquistar qualquer coisa na vida. Tá? O cérebro hoje de todas as pessoas está viciado em estímulo. O mesmo mecanismo que gera vício nas outras pessoas, em qualquer pessoa, né, em qualquer tipo de vício, é o estímulo, né? Só que hoje isso funciona de uma maneira diferente. São estímulos mais rápidos, mais superficiais e abrangem todas as pessoas. Talvez seja por isso que diminuiu consideravelmente as estatísticas de consumo de álcool e drogas, porque outros estímulos estão substituindo. Esses estímulos são gratuitos e todo mundo cai nessas armadilhas, não tem como não cair. Então o teu cérebro ele é viciado em estímulos. A questão é que quando nós estamos falando de algo sexual, nós estamos falando de um estímulo que é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais prazeroso e fantasioso. Quando se trata do erotismo, do conteúdo erótico, existe um ponto aqui que tu tem que concordar comigo. Talvez tu não seja viciado no erotismo em si, mas sim numa coisa chamada antecipação ou expectativa, a expectativa do novo. Basta que tu olhe o padrão de consumo de qualquer conteúdo, seja ele erótico ou não, que tu consome hoje em dia, é tudo baseado numa antecipação. Qualquer conteúdo que tu consomes, desde que ele seja rápido, erótico ou não, vai te gerar uma dopamina, mas tu cria na tua mente uma expectativa de que o próximo conteúdo vai ser melhor, ou mais engraçado, ou mais interessante. E o mesmo mecanismo que te pega quando tu tá olhando Reels sobre a suposta Terceira Guerra Mundial, que tu tá vendo que aquilo se tornou um espetáculo para ti hoje, ou tu tá vendo alguma coisa erótica, aquilo pode te causar um prazer, mas o prazer maior ainda é o da expectativa de que o próximo vai ser ainda melhor. Entenda esse ponto e o jogo muda. Entenda que o que tu tem que destruir é muito mais a expectativa do que o vício erótico em si. Até porque essa compulsão, ela não morre, a não ser que a sua testosterona abaixe muito e você mate o seu impulso mais forte, mais poderoso, que é o impulso erótico. O filósofo Nietzsche, ele diz que um impulso reprimido, ele apodrece. E ao mesmo tempo em que todo instinto, impulso que é mais elevado, transforma-se em criação. Eu não sei se ele quis dizer isso de maneira filosófica ou ele pegou isso lá das antigas, do hermetismo ou de outras coisas mais profundas, que dizem que a energia sexual é a energia da criação. Particularmente eu acredito muito nisso, porque, cara, é muito óbvio tu entender que é através do sexo que se cria uma vida. Então a energia sexual, ela é criação, ela deve ser usada para criar algo. Ah, mas Copini, eu não quero sempre fazer um filho, óbvio. Mas a criação pode ser de um elo, pode ser do prazer real, pode ser duas pessoas sendo uma só carne. Não necessariamente um desperdício da energia criativa que tu tem dentro de ti.
O primeiro passo para a gente resolver esse problema é entender esse problema. A gente já começou a fazer isso desde o começo desse vídeo. Entender por uma outra perspectiva, algo que ninguém nunca te falou, uma misturança aqui da espiritualidade com o filosófico, com uma capacidade de análise que tu consegue ter agora sobre esse problema. Agora nós vamos afunilar e não vamos mais falar de todos os estímulos, mas sim do estímulo erótico. E vamos entender que o teu cérebro foi sequestrado por formas, curvas da estética humana. Essa estética que tu vê em vídeos está sendo representada com curvas que não são naturais. São ali acentuadas naquela câmera, no melhor ângulo, numa pose meio que irreal, numa iluminação artificial e que na vida real, quando tu vê uma mulher pelada na tua cama, não importa muito a estética dela, há grandes chances dela ser sexualmente atraente. Só que a perfeição que tu vê nos vídeos passa a se tornar uma coisa robotizada e real, ilustrada demais. Isso sequestrou o teu cérebro e aí tu passa a ver essas formas em basicamente tudo que tu olha. Só que o teu desejo que existe dentro de ti, ele não foi criado para ser suprido com telas. Foi criado para ser suprido na vida real. E não para ser suprido todos os dias. Foi criado para que tu olhe para as pessoas, ache elas atrativas, se capacite a poder ter uma mulher boa do seu lado e aí sim dá vazão ao teu desejo. Ou seja, naturalmente, o teu desejo, cara, Deus quando criou esse desejo dentro de ti, ele já deixou muito claro que esse desejo, além de servir para criar uma vida, para casalar, para fazer sexo, para se unir com uma mulher, ele serve também para que tu se crie, tu se melhore para ser atrativo e tenha capacidade de encontrar uma boa mulher. O processo de sedução aqui, ele faz todo o sentido existencialmente. Ou seja, esse instinto não foi criado para telas. Ele foi sim criado para conquista, para o mistério, para a sedução. Aí, claro, né? Tudo que é explícito, tudo que é fácil, de fácil acesso, sem a capacidade de sedução, da conquista, do mistério, meio que deixa de ser valioso. Prende a tua atenção, mas não é valioso. Aí quando tu se depara com algo que é valioso de fato, perde o sentido, perde a atração, não dá certo. Entramos no passo número 2, e aqui nós entramos em ações mais lógicas a se fazer. E obviamente que a primeira delas é tu ficar longe de qualquer estímulo sensual. Quando eu digo sensual, eu uso essa palavra justamente para abranger tudo que é erótico. Não só aquilo que é explícito, mas aquilo que está no Instagram também. Fica longe de tudo isso. Isso é uma questão óbvia. Tu tem que ficar longe, não é assim, eu não vou mais utilizar dos vídeos adultos. Não, tu tem que ficar longe de tudo que é visual. Todas as coisas que aparecem no teu Instagram, tu vai marcar como não tenho interesse para que você não tenha nenhum gatilho. Só que essa é só a primeira etapa, esse é só o primeiro passo. Essa compulsão toda, essa sexualização toda do teu cérebro é separado em duas etapas, é como se fosse o software e o hardware. A primeira etapa é a parte erótica, essa que eu tô falando agora. A segunda etapa é a parte da expectativa e excitação pela antecipação. Ou seja, tu vai tirar um tempo para ficar longe também de todas as coisas que pegam a tua atenção pela antecipação. Isso significa que tu não vai mais rolar a tela. Isso é um gatilho para você rolar a tela para coisas mais pesadas e mais estimulantes. É como se fosse o rolar a tela de conteúdos engraçadinhos, a droga de porta de entrada, a maconha, e os vídeos adultos fossem as drogas aquelas que não têm volta. Nós entramos num outro passo agora, e diferente do que as outras pessoas falam, né? As pessoas falam em neutralizar o seu desejo. O desejo não vai ser neutralizado, isso não existe. Isso é igual à morte, é pulsão de morte. Preserva a tua testosterona, e uma testosterona alta vai te gerar desejo. O que tu vai fazer com esse desejo? Se tu vai criar alguma coisa, se tu vai colocar para fora com as tuas próprias mãos, sem uma tela, o problema é teu. Se tu vai usá-lo para buscar uma mulher boa para ficar do seu lado e fazer um negócio de fundamento com ela, o problema é teu. Faz o que tu quiser. Só que não coloca na mentalidade que tu vai bloquear esse desejo e fazer uma certa administração exata disso, como se tu fosse e como se tu pudesse transformar todo esse desejo em criação de realidade, em execução de um plano para ficar rico. Até dá, mas umas horas o desejo bate, aí tu vai fazer o quê? É claro que eu defendo, tu sabe muito bem que eu defendo a ideia de que um homem
É bom ter uma mulher do lado, é bom construir uma família, então se tu tiver uma mulher, ótimo, né? Gasta esse desejo com ela, nada mais justo. Antes de entrar no último ponto, eu quero fazer um parênteses. Tu entende que tudo aqui é muito simples, os passos são muito simples, mas o que dá o contexto é a consistência de uma filosofia de vida chamada Alpha Life. Ou seja, em muitos outros momentos, em muitos outros vídeos eu falei sobre termos uma vida, talvez eu falei lá no Instagram, quero que tu me acompanhe por lá também, sobre termos uma vida profunda, sobre uma vida profunda que não é profunda, não vale a pena ser vivida, uma vida tem que ter profundidade. O que é essa profundidade? Cara, é eu olhar esse pôr do sol e eu entender que eu preciso degustar ele, olhar ele, admirar ele, porque ele foi um presente que Deus me deu. É eu entender que, cara, tem formas de arte, músicas, pratos de comida, diversos prazeres da vida que estão acessíveis a mim e eu devo degustá-los. Na medida do meu possível, degustar sem me perder. Eu devo entender o mundo como uma arte que precisa ser degustada. Eu fiz um post e eu acho que isso gerou também um vídeo postado há poucos dias atrás sobre o fato de que uma vida profunda não vale a pena ser vivida. Então traga mais profundidade para a sua vida, densidade para a tua vida, seja uma pessoa mais densa e não superficial, né? E propósito, ou seja, acha um propósito, acha uma diretriz, acha um caminho. Cara, um homem que ele não sabe exatamente para onde ele está caminhando, ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não está indo para lugar nenhum. Então, traga um propósito, traga densidade para a tua vida. É uma lógica bem simples, quanto menos tu gastar energia com coisas rasas, mais a tua mente tende a dar atenção para coisas profundas, coisas densas. Se a tua vida não tem nada, é uma vida tediosa, uma vida chata, uma vida sem significado, é muito provável que tu, como válvula de escape, gaste a tua energia com essas distrações. No momento que tu corta essas distrações, a tua mente vai experimentar o tédio, até mesmo uma tristeza e uma melancolia. Só que isso tem uma razão, isso tem um significado. O tédio é um vácuo, um hiato, um vazio para algo ser criado. E tu precisa aprender a ressignificar esse tédio. Esse tédio precisa ser sentido para que a partir daí tu comece a criar alguma coisa de fundamento. Aí vai chegar um ponto no quesito desejo que tu vai entender que tu não tem menos desejo. Tu tem um desejo mais direcionado e mais profundo, talvez até mais pontual. E é assim que tu vai eliminar, tu vai dessexualizar o teu cérebro. Eu quero que tu me deixe um ecopinito aqui se tu gostou, se isso aqui foi útil. E se é do teu interesse entender sobre esses assuntos, evoluir como ser humano, estar conectado a pessoas que pensam dessa forma, ter acesso a ferramentas de desenvolvimento pessoal e dinheiro, o seu lugar é dentro da nossa tribo Alpha Life, da comunidade Alpha Life. O link dela está sempre aqui na descrição dos vídeos. Um abraço.